Senhor nosso Deus, quando fez o ser humano, o Senhor nosso Deus é perfeito. Nele está a perfeição, e quando Ele fez o ser humano, Ele fez o ser humano perfeito. E deu ao ser humano 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. 5 sentidos o ser humano tem, e isso é a perfeição de Deus na vida de uma pessoa. E os nossos pulmões, por exemplo, os nossos pulmões é para absorver oxigênio e expelir gás carbônico para nos fazer viver. Porque se os nossos pulmões não agirem decentemente, como dentro da normalidade, nós sofremos sérias consequências. Nossos pulmões poderão sofrer uma pneumonia, a pneumonia levar o ser humano a uma tuberculose, e o pulmão não pode ser afetado. Ele é única e exclusivamente, a finalidade do pulmão é para absorver oxigênio e expelir gás carbônico, fazer o homem respirar, e através desse processo a gente viver. Mas o ser humano, ele foi feito perfeito, mas ele sempre pendeu para o lado da imperfeição. E ao invés de respirar oxigênio, o ser humano hoje está pondo nos seus pulmões nicotina e alcatrão. Está pondo veneno nos seus pulmões. Está estragando a sua vida. E eu quero me referir a respeito das drogas. As drogas matam. As drogas destroem. E o Salmo de número 42, versículo número 7, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. E o abismo é um precipício, é um buraco, é um poço, é um despenhadeiro sem precedente, um precipício. Quando a pessoa cai num precipício, no abismo, é muito difícil ser salva, conseguir retornar, sair desse abismo, desse precipício. E as drogas, elas matam. E é uma série de fatores. Alguém poderá não gostar desse meu conselho, mas eu quero dar esse conselho. Principalmente aos adolescentes. O adolescente começa a se envolver no rol das suas amizades, e daí um dos seus amigos lhe oferta um cigarro. Ele aceita o cigarro, vai colocar nos seus pulmões nicotina e alcatrão, ao invés de colocar oxigênio. E o cigarro não vai satisfazer os anseios da sua alma, aí ele vai partir para o álcool. E o álcool não vai satisfazer os anseios da sua alma, e ele vai partir para os tóxicos e os entorpecentes. Maconha, cocaína, heroína, LSD, bola de ácidos, chás de cogumelo e crack, K9, e aí vem indo. É uma diversidade de drogas que simplesmente destrói o corpo e destrói a vida do ser humano, até mesmo a dignidade do ser humano, porque o indivíduo que usa droga, eu, por exemplo, tomo muito cuidado de estar perto do indivíduo que usa droga, porque a droga leva o elemento ao desequilíbrio emocional e mental. É por isso que nós, como cristãos, e não só os cristãos, mas todos os cidadãos de bem do nosso país, são contra as drogas, não são favoráveis às drogas. Mas quem usa a droga, quem está no caminho do erro, da perversidade, ela apoia e condiz com tudo que diz respeito a essas coisas. E nós somos absolutamente contra as drogas, porque as drogas matam. E as drogas é o fator preponderante que tem levado
o caos à humanidade. O camarada começa com as drogas, aí ele vai destruir a sua família, destruir a sua saúde, vai perder credibilidade no comércio, vai se tornar uma pessoa, até mesmo um criminoso, porque hoje tem muito sangue derramado nesse nosso Brasil e no mundo, originário do uso e do consumo de droga. Porque enquanto uns são escravizados pela droga, outros vivem umas vidas de magnata, através da escravidão que essas pessoas vivem a respeito da droga. Porque eu sei de casos de filhos que roubou do próprio pai para consumir droga. Então se torna um indivíduo sem confiança. E eu acredito que as nossas autoridades, os nossos governos, políticos, pessoas religiosas, pessoas de bem, e a toda a sociedade, em um modo geral, deveriam se unir e dizer não às drogas. E haver uma conscientização, porque ela está se tornando um caso de saúde pública. Nós estamos vivendo um caos no Brasil e no mundo por causa das drogas. Pessoas perdem a família, os filhos saem de casa, perdem os pais, perdem a mãe, vão morar na rua, vão mendigar, comer em lata de lixo e viver uma vida simplesmente deplorável por causa das drogas. E eu acredito plenamente que uma autoridade decente, uma pessoa que tenha decência em nosso Brasil, ela simplesmente é contra o uso e o consumo e a comercialização das drogas. Porque é uma série de fatores que está levando os seres humanos ao caos. Eu quero deixar esse conselho: diga não às drogas, seja favorável ao projeto, ao processo de trabalhar contra as drogas, aconselhando quem usufrui da lei, usar a lei para reprimir o consumo e o tráfico de drogas. Esse é um conselho que eu quero deixar a todos os meus amigos, aqueles que vão ouvir a minha voz, na autoridade, no poder, no nome de Jesus. Porque o Salmo 42, versículo 7, um abismo te leva a outro abismo. E depois de você entrar nesse caminho, poderá ser um caminho sem volta e a tua vida simplesmente se tornará numa catástrofe, num caos geral. Você descerá esse despenhadeiro e não haverá mais probabilidade de você sair. E a tua vida se tornará numa grande ruína. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te livre do mal. Na autoridade, no poder, no nome de Jesus. Amém.